Bom dia, graça e paz a todos. Amém, irmãos? Que tem as vossas Bíblias, por gentileza. Vamos abrir o texto que fala sobre a ceia do Senhor. Só uma observação, irmãos. Quem faz parte do departamento, toca instrumento e não participou da ceia, irmãos, mês passado, não participou esse mês, não veio, por gentileza, irmãos, em nome de Jesus, não vai tocar no instrumento à noite. Quem vai parte do louvor, quem não justificou, não vai fazer parte, irmãos. Porque o culto é um compromisso não comigo, é com Cristo. Porque é muito simples. Eu tenho um culto de Santa Ceia, que é uma coisa séria, eu não justifico, não venho e faço a obra como se fosse nada assim normal. Não tá certo isso. Mas pastor, está sendo rude. Rude não, irmãos. Às vezes a pessoa falta, tem umas pessoas que justificou, como a missionária Simone, não vou estar, vou viajar, tal. Uma coisa. Outra coisa, agora eu vou avulso assim, eu vou enquanto quero no culto de Santa Ceia, então estou dando só essa palavra aqui pela manhã, irmãos. Não vai fazer, não veio, não justificou. O certo para quem nem vem para a escola bíblica direito, nem fazer isso, vai na igreja batista para ver, irmãos. E nós, assembleanos, é que chamamos eles de mundano porque usa roupa diferente da gente. Mas nessa parte de compromisso, eles levam a sério. Então, não veio, por que não veio? Estava passando mal, ou estava em exaustão, alguma coisa, justificou, irmãos, tudo bem, eu não vou levar no pé da letra. Mas não veio, tal, aí eu chego aqui, eu vou fazendo a obra onde? Irmãos? Eu não começo nem por aqui, aonde que começa então? Então, não dá. Chega a hora que não dá, irmãos. Ou a gente estamos juntos para vestir a camisa, para poder crescer junto, ou a gente não está junto. Não dá. E também não posso ficar preso dentro de uma bolha de ar também, pensando que pastor, alguém vai ficar chateado com o Senhor. Mas se eu for pensar nisso, eu não vou falar nada, eu vou ficar mudo. E se eu for pensar nisso, aí eu peço para Jesus me deixar mudo e também não quero, né? Porque eu preciso da voz, então eu não quero isso. 2 Coríntios 11, versículo 23. Só para a nossa meditação. Passamos um momento difícil, o tempo virou, né? Sol e chuva. Graças a Deus, estou bem melhor. Peguei uma quarta-feira, uma gripe alérgica. Mas eu estou bem melhor, irmãos. Bem melhor mesmo. Um pouquinho com a voz, um pouco ainda. Mas isso não é a gripe não, mas esse tempo aí arrebenta com muita gente. Judia com muita gente. E deixa muita gente caída, irmãos, esse tempo aí. Como celebrar a ceia do Senhor? Geralmente é o texto oficial. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele também tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres este pão, beber-te deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo do Senhor. Examina, pois, a si mesmo, a cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós não tivermos a cautela de julgar a nós mesmos, não seremos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia do Senhor, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei,
assim que puder vos visitar-vos. Tomem os vossos assentos, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos abençoe nessa manhã poderosa, desse culto de celebração, que é o culto que no caso é administrativo da Santa Ceia do Senhor. É o ponto máximo, na verdade, o ponto máximo, acredito, entre uma comunhão entre uma pessoa batizada nas águas, uma pessoa que já serve ao Senhor, é chamado a celebração da Santa Ceia do Senhor. Deus deixou duas ordenanças: batismo nas águas e Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela foi deixada como uma ordem, e Paulo ele começa instruindo a igreja, dizendo: assim como eu também recebi, também reparti com vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: tomai e comei, fazendo isto em memória de mim. Então, qual é o meu grau de comunhão, irmãos? Onde que se resume? Se eu estou bem ou não estou bem? É quando eu vejo que eu estou bem e apto, se eu estou batizado nas águas, para participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Se eu não participo do corpo, que é o pão, não participo do sangue dele, obviamente que eu estou percebendo que não tem coisa legal em mim. Porque a própria instrução de Paulo, ele diz: olha, julgai-vos a vós mesmo, examinai-vos a vós mesmo, analisa a vós mesmo, faz um check-up dentro de vocês. Ora, se eu não estou apto e não participo esse mês passado não participei, não justifiquei, é porque alguma coisa está me alertando que eu não estou bem, alguma coisa está errado. E o outro lado, também não devo participar só para mostrar para as pessoas que eu estou participando, mostrando que eu estou bem, sendo que às vezes eu não estou bem. Às vezes cometeu alguma situação, alguma barreira que precisa ser quebrada, porque se eu participo também, eu participo para a minha própria condenação. Paulo ele instrui a igreja do Senhor sobre a responsabilidade da Santa Ceia do Senhor. Ele começa dizendo, no versículo 23, que eu recebo do Senhor o que também te ensinei a vocês. Paulo não está passando nada daquilo que é dele. Paulo não está ensinando nada daquilo que é do homem. Paulo está ensinando, repartindo aquilo que vem do céu para a vida dele. Ele diz: porque eu recebi do Senhor que entreguei também a vocês. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Paulo está relembrando da ceia que ele teve com os discípulos, o próprio Senhor, e era a última ceia. E foi qual dia da semana essa ceia que foi realizada? Qual foi o dia da ceia que ele foi realizado ali com os discípulos? Fala para mim, irmãos, a igreja aí do Senhor. Oi? Não, antes dele ser crucificado no Gólgota. Ele já falou aqui, a igreja do lado de cá, irmãos. Foi que dia da semana aí que ele foi crucificado ali? Antes dele ser levado no Gólgota. Oi? A última ceia que Jesus teve com os discípulos na terra. A última, dali ele seria levado para o Gólgota. Foi que dia, Camila?
Hã? Oi? Não sei em que dia, missionário Everton. Fala aí. Hã? Não sei, você está perguntando para mim? Eu vou fazer uma pergunta. Afirma que foi quinta ou foi na sexta. Que dia, irmãos? Oi? De quinta para a sexta. Porque na sexta começa a crucificação. Na sexta, ele vai ser julgado pelas 3 jurisdições e vai passar pelo todo o processo para morrer na sexta-feira, para no domingo ser ressuscitado. Então, na quinta, ele faz a celebração da ceia com os discípulos. E ele disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Aí ele fala para os discípulos que daquele momento ele não estaria mais com eles. Ele está dizendo que o corpo que foi moído, esse pão que foi moído, é o corpo dele que será moído, que será entregue na cruz do Calvário, numa quinta-feira. Para que na sexta comece o processo da crucificação e ele morre para que no domingo haja uma ressurreição. Então na quinta-feira começa a celebração e era a última com os discípulos. E essa mesma ordem, Paulo ele segue explicando à igreja do Senhor exatamente isso. Assim como o Senhor vos ensinou, eu também vos ensinei que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E que dia que foi? Na quinta-feira. É engraçado assim, que a gente vai analisar, que o Luciano aqui, o presbítero falou que foi no domingo, mas após a ressurreição, que dia que é celebrado no meio dos apóstolos a Santa Ceia do Senhor? Qual o dia da semana? Agora outra pergunta, irmãos. Lá de cá, Camila acertou, os irmãos acertou. Qual o dia da primeira semana? Qual o dia da semana que é celebrado a Santa Ceia após a ressurreição? Que os discípulos, os apóstolos participavam? Oi? Não é sábado, não? Hã? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Se reunia todos os dias. Reunia todo o primeiro dia da semana para a celebração da ceia. Qual o dia? No domingo. A Santa Ceia do Senhor foi celebrada numa quinta, antes dele ser crucificado. Após a ressurreição, ele é celebrada no domingo. E pelo que a gente vê pela Bíblia, era todo domingo a celebração da Santa Ceia do Senhor. E porém, a gente aqui do lado de cá, fazemos uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês, que dá 12 vezes dentro de um ano. E Paulo está ensinando que o Jesus, ele ensinou, eu também ensino vocês. O que Cristo fez lá no antigo, lá no passado, Paulo, depois de alguns anos depois, ele está dizendo, Jesus não mudou. Ele não mudou. Ele deixa isso aí como uma ordem para a igreja do Senhor. Que da forma que ele fez com os discípulos, lá atrás, assim também ele dá essa continuidade para a igreja. E hoje, no nosso século 21, se Jesus estivesse no nosso meio em carne, o que ele faria, irmãos, com nós? Ele ia dizer, olha, hoje é a celebração da Santa Ceia, hoje é o dia de nós celebrarmos o momento especial daquele que vai morrer na cruz e daquele que vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, qual é o significado da ceia, Santa Ceia para mim, irmãos? O significado da Santa Ceia, para mim, tem que ter aquele que morreu para os meus pecados. A Santa Ceia, para mim, eleva o ápice da minha comunhão com Ele. A Santa Ceia, para mim, é o ápice, é o momento crucial de eu lembrar daquilo que Jesus fez com os discípulos, assim também dando a continuidade comigo. Mas só participa da ceia quem é o discípulo do Senhor. E quem é os discípulos de Jesus nessa manhã aqui, irmãos?
Se lembra da festa em que Jesus conta no livro de Mateus sobre uma grande festa da Santa Ceia do Senhor? Ele manda convidar a todos, cegos, coxos e principalmente os doentes. Ele diz assim: convidai a todos esses homens para a ceia do Senhor. Irmãos. Jesus, ele convida a todos, é um mandamento, é uma ordem que Jesus deixou. E se eu não participo dessa festa, que é de tão importância para a minha vida espiritual, qual é a outra festa que é mais importante então para a minha vida? E logo após haver dado graças, o partiu. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de quem? De Cristo. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Um novo pacto, um novo testamento. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice do Senhor, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Qual é o propósito da Santa Ceia do Senhor? Até que dia eu devo celebrar? Até que Ele venha. No dia que Jesus vir arrebatar a igreja do Senhor, aonde vai ser celebrado a Santa Ceia do Senhor? Aonde vai ser celebrado? Após o arrebatamento? Nos céus, chamados da bodas do Cordeiro lá. Portanto, todas as vezes, 27, por esse motivo, quem comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Paulo está dizendo: se aquele que não tem discernimento e fazer dessa forma, será culpado do corpo do Senhor. O que ele está dizendo com esse texto? Aplicando aqui a hermenêutica. Ele está dizendo o seguinte: é que essas pessoas voltam novamente a crucificar a Cristo na cruz do Calvário. Se Jesus estivesse aqui fosse o Gólgota, aqui fosse a caveira, o Monte da Caveira, alguém como cristão, nós aqui, teríamos coragem de pegar uma lança e lançar nele como os soldados romanos fizeram? Quem teria coragem, sabendo que ele era inocente? Alguém teria coragem de dar para ele o que foi dado lá para ele, lá na cruz, uma coroa de espinho? Alguém aqui nessa manhã concordaria com os soldados romanos o que fizeram com Jesus na cruz do Calvário? Alguém tem coragem de novamente de colocar uma espada e enfiar em Cristo aqui nessa manhã? Sim ou não, irmãos? Não. Mas quando eu estou pecando, não discernindo o corpo do Senhor, é como se eu estivesse lá na cruz, crucificando Ele novamente. Porque não estou tendo discernimento do corpo do Senhor, irmãos. Examina, pois, assim o homem a si mesmo, porque será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem é o homem inocente? Cristo Jesus. E se eu faço de forma errada, eu estou crucificando Ele novamente. 28, examine, pois, a cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examine-se assim o homem a si mesmo. Quem deve se examinar? Não é eu que eu devo te examinar. Eu tenho a palavra, e a palavra tem que ser expositiva, tem que ser clara. Mas quem tem a responsabilidade de se fazer a autoanálise, de se examinar, é quem? É eu mesmo. Pastor, mas a pessoa está tomando indignamente, a pessoa não está apta. Só se a pessoa não for batizada, não tiver casado, tiver explícito na nossa frente, é uma coisa. Mas a pessoa está batizada, está caminhando, e se a pessoa tem alguma coisa que não se consertou e está participando, é ela ou ele e a pessoa. Apesar que a Bíblia diz, julgamos a reta justiça de Deus. A Bíblia não proíbe em julgarmos a reta justiça de Deus. Mas, pelo outro lado, existem coisas que é você e Deus. Eu não tenho capacidade para poder examinar o que passa no coração de cada um. O que se passa no seu coração? Ele está limpo, ele está puro?
Está cheio de amargura, está com raiva, o que está? Eu não sei. Aí Paulo manda essa mensagem para Corinto, essa igreja que está em Corinto, examine, pois, o homem a si mesmo. Examina-se. Está apto, examina, faz um exame de si mesmo. Aí ele diz no 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria. Quem come e bebe sem ter consciência. O que ele está dizendo, Paulo, aqui? Da mente. Agora, é uma coisa que é interessante aqui, que Paulo usa duas palavras aqui, que dá para poder se aplicar assim, muito bem dentro desse texto aqui, essa hermenêutica. Primeiro ele diz, quem come e bebe, não tendo discernimento. Ele está dizendo discernimento, se eu estou apto, puro de coração, não, presbítero Luciano. Agora ele está falando da mente. Quem come e bebe, pois quem come e bebe sem ter consciência, come e bebe para a própria condenação. O que ele está dizendo? Consciência, ele está dizendo o quê? Diga comigo a mente. E eu quero finalizar essa mensagem, dando tema para essa mensagem que, na verdade, eu dou mais sérios do que tema. E eu quero dar um tema para essa mensagem, para finalizarmos aqui. E esse tema, ele encaixa-se muito bem. Diga-se comigo, errando os céus. Diga, errando o céu por 40 centímetros. Muitas pessoas, no grande dia, vai errar os céus por 40 centímetros. Pastor Kleber, o céu é dimensionado na medida, tem uma medida ou ele é espiritual? Parece um pouco meio esquisito a forma como é expressado, errando o céu por 40. De repente eu acredito que é por 40 centímetros mesmo, porque Jesus falou assim, ó, larga, espaçosa é que leva para mas a porta apertada é que leva para, qual que leva para o céu? A espaçosa, a larga ou a estreita? Inclusive hoje no século que estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, que tinha que ser muitas igrejas colocadas o tema assim, ó, igreja das portas largas, né? Porque de fato hoje em dia está valendo tudo. Mas no grande dia, a porta, ela não é larga, ela vai ser pequena, vai ser estreita. Então se o caminho é estreito, não cabe outro no meu caminho, eu tenho que trilhar nesse caminho. E vou chegar até lá nessa porta, e essa porta ela vai ser estreita. Se a porta é estreita, não vai ter outras bagagens para entrar. Imagine você entrando numa porta, eu acho que é uma porta menor hoje, que tem, de 60 centímetros, né? É a porta do banheiro. E a porta do céu vai ser menor ainda do que a porta do banheiro. Imagine você tentando entrar com você junto com alguma outra coisa, não vai conseguir entrar. Tem como? Não tem como entrar. E às vezes o banheiro ser tão pequeno, tem que botar uma piazinha pequena, igual tem lá em casa, uma pia bem compactazinha, e o vaso afastado, porque tudo que é pequeno é mais dificultoso. Não cabe muita coisa. E lá no céu, a porta é pequena e muita gente, estou incluindo eu, se não vigiarmos, vamos errar o céu por 40 centímetros. E aqui eu finalizo. Paulo, ele fala, as escrituras falam muito sobre isso, o coração. A Bíblia diz que nós devemos rasgar o nosso coração. Nesse sentido figurado, rasgar o coração é abrirmos o coração para que Cristo faça de fato morada. Limpo aqui dentro. Ele conhece o que está aqui no meu coração, que nós guardamos de bom e de ruim.
Porém, Paulo fala que aquele que já ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia Sagrada está cheia de referências falando da consciência, mente, e falando também do coração. Inclusive, tem pessoas que só agem com o coração, que é os sentimentos, e muitas das vezes não agem com a consciência. Tem gente que vai ajudar uma pessoa só com o coração, mas não age com a Ouviram falar, não sei se alguém viu numa reportagem, que eu estou pouco assistindo o jornal, mas eu peguei uma passageira estava falando que uma missionária de Taquari orou pelo seu sobrinho, orou, não sei, ela é até conhecida, eu até perguntei ao evangelista Marcelo esses dias, eu conheço ela. Ela levou esse jovem para dentro da sua casa, o jovem já era problemático, o jovem tinha problema com um monte de coisa, levou para dentro da sua casa e cuidou dele como um filho. No final agora, tem 1 mês e pouco, nem um mês, ele matou a missionária dentro de casa. Vocês viram isso aí, irmãos? Ela agiu só com o coração, mas não agiu com a Se o camarada é complicado, já teve problemas de outros sinais, o risco que eu vou ter é muito grande. Ela agiu somente, só para te dar um parecer aqui como que é isso, só com o coração, mas não agiu com a consciência. O presbítero Gilmar montou um andame aqui. Já pensou se ele monta um andame só com o coração, com a emoção e não tiver a consciência de fazer realmente bem feito? Alguém vai morrer. Então aqui a Bíblia está recheada de vários textos falando sobre o coração e a consciência. A consciência é o saber, eu tenho um discernimento, é onde? Aqui na mente. Se eu agir só com o coração, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Aí Paulo fala, não examina, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois ele fala sobre a consciência. Entre a mente e o coração são aproximadamente 40 centímetros, segundo a ciência. Segundo a ciência, entre a mente e o coração são aproximadamente 40 centímetros. Não adianta só ter Cristo no meu coração se eu não tiver Jesus na minha consciência. Pastor, eu tenho um coração bom, mas pensa porcaria na mente. Não adianta eu pensar coisa boa, mas o coração está cheio de mal coisas e pensando mal intenções. Então eu tenho que ter Jesus na consciência, saber o que eu estou fazendo e ter Jesus também no meu coração, para que eu entre na porta estreita no grande dia. Quem pode dizer glória a Deus? Então eu tenho que ter Jesus aonde? Na mente, diga comigo, na mente, diga e no coração. Tem gente agindo só com o coração, mas acabou a consciência. Inclusive Paulo fala isso lá em Timóteo, né? Sobre a consciência, que você até falou que é uma outra ruela que vai entrando dentro de uma outra e vai forçando, né? A consciência cauterizada. Muitos têm a consciência como? Cauterizada. Não, eu tenho um coração bom, mas a consciência está cauterizada, não está nem aí para nada, é frio. Eu tenho que ter Jesus aonde? Na consciência e no corpo? Por essa razão, verso 30, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivermos a cautela de julgarmos a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Essa é a palavra dessa manhã para nossas vidas, para a minha vida e para a vida da igreja. Que Jesus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que possamos ter Jesus na nossa mente, pensando naquilo que é bom,
e termos Jesus também no coração. Não adianta só ter um coração bom se a consciência está cauterizada. Se a consciência já não tem mais o discernimento que parte daqui. Não adianta termos um coração bom se a consciência já não pensa naquilo das coisas que são de cima. Então a porta dos céus tem aproximadamente, exatamente 40 centímetros. E muitos vão errar o céu por essa distância, porque não querem ter Jesus no coração e nem na mente. Aí o que ele diz? Deus de paz te santifique em corpo, alma e também em espírito. Que Deus nos ajude nessa manhã, nos fortalece. Chegamos nos últimos momentos. Jesus está voltando. Que você venha fazer a sua parte com Cristo. Eu venha fazer a minha parte, se esforçando para cada dia parecer com Cristo. Jesus está voltando. Que Ele nos ajude, nos fortalece e que possa cada dia estar nos abençoando para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Assim está terminado essa parte aí do sermão. E que fique para a nossa meditação nessa manhã, em nome de Jesus.